A partir da Constituição de 88, uma série de mudanças legislativas aconteceu. Essas mudanças basicamente implementaram aquele programa de reforma trazido pela Constituição e ajudaram a mudar profundamente a cara da Justiça. Essas mudanças elas vão desde a Lei da Ação Civil Pública, que é o amparo coletivo brasileiro, é a nossa forma de tutela coletiva, essa ação civil pública, prevista originalmente em 85, até outras mudanças importantes, todas elas ligadas direta ou indiretamente à proteção de direitos sociais, direitos humanos de terceira geração ou de segunda geração. Eu destaquei algumas aqui, por exemplo, legislação de proteção das pessoas com deficiências físicas, que outorga de novo ao Ministério Público a capacidade de exigir judicialmente políticas públicas de inclusão. A legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que cuida do problema da justiça juvenil, que de novo confia no Ministério Público como uma instância de revisão das políticas públicas para menores. O Código do Consumidor, que cria uma tutela do consumidor importante e amplia, agora sim, a atuação da sociedade civil, por meio de ONGs que podem, as ONGs são legitimadas a promover a defesa de direitos sociais, e econômicos e culturais. Mais adiante, a legislação transforma os juizados de pequenas causas, que são hoje conhecidos no Brasil como juizados especiais cíveis, que atuam tanto em matéria estadual e federal como criminal. Existem juizados de pequenas causas criminais. Esse é um sistema que ganhou muita utilização no Brasil, porque ele dispensa advogado, sobretudo na área civil, mas está hoje profundamente emperrado, porque foi utilizado como uma espécie de substituto da regulação em matéria de telecomunicações. Me parece que os juizados especiais, para fazer um pequeno parêntese, no Brasil, são um exemplo importante de como o judiciário tem ocupado espaços que seriam próprios da administração pública. A prestação de serviços públicos no Brasil tem sido considerada mal regulada pelo Executivo. As agências criadas para regular o serviço público privatizado têm sido consideradas como agências pouco abertas à participação da sociedade. Portanto, os conflitos gerados pela prestação do serviço público não são resolvidos no âmbito administrativo, mas são resolvidos na justiça, basicamente nos juizados especiais. As pessoas descontentes com a prestação do seu serviço de telefonia vão sem advogado ao juizado especial, e isso gerou uma crise importante de eficiência. Os juizados estão absolutamente abarrotados porque se transformaram em instâncias de reclamação administrativa. Muito rapidamente, esse quadro de transformações na década de 90 me parece ter gerado um pouco daquele diagnóstico que eu tentei mostrar anteriormente, da justiça como um ator político importante e uma instância ineficiente de prestação de serviços. Quer dizer, essas mudanças todas transformaram o juiz brasileiro em uma espécie de juiz herói, para usar a expressão de Dworkin, expressão que é incorporada e utilizada pela própria magistratura brasileira. O atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi presidente de uma associação importante de magistrados, se referiu no seu discurso de posse à categoria dos magistrados como heróis nacionais. Mencionou expressamente a ideia de juiz-herói, porque são aqueles que combatem os anseios de privatização desordenada, são aqueles que zelam pelo direito dos usuários de telecomunicações, são aqueles que zelam pela preservação do meio ambiente, são aqueles que zelam para que quem tenha, por exemplo, necessidade de um dado medicamento, receba o medicamento independentemente de políticas públicas. É claro que esse processo de implementação de direitos sociais e de criação de um juiz herói não é isento de problemas. Um desses problemas é normalmente identificado como uma sensação de transtorno institucional, que às vezes é um pouco de transtorno mesmo, mas às vezes entra naquele discurso de choque
em relação à mentalidade que exige um direito certo, seguro, que facilite investimentos e assim por diante. De toda forma, esse juiz-herói criado pelas reformas de 90, a abertura de canais de participação democrática novos, quer dizer, a utilização do judiciário como um canal que arremessa para o debate político questões que talvez não entrariam de outra forma no debate político representativo, fez com que a justiça fosse muito procurada. Muito procurada. E isso significa que ela teve que dar conta de um volume de trabalho bastante maior do que aquele que existia antes das reformas na década de 90. O que me parece estar ligado, portanto, àquela crise de eficiência. Eu tentei aqui mostrar dois gráficos que tentam exemplificar um pouco isso. Esse é um gráfico que mostra a participação da sociedade civil no ajuizamento de ações coletivas no Rio de Janeiro entre uns tantos anos. Com isso eu tento mostrar que a sociedade civil tem participado cada vez mais da tutela coletiva de direitos sociais. Tem buscado utilizar cada vez mais, de fato, o judiciário como um locus de preservação, de criação de políticas públicas. Mas o gráfico seguinte mostra como evoluiu o número de processos entrados no Supremo Tribunal Federal por ano de 70 até hoje. E o número é este. Vocês podem localizar, mais ou menos a partir, aqui deve estar muito difícil de ver, mas mais ou menos a partir da Constituição de 88, o que acontece é um aumento inacreditável no volume de processos que entram na Suprema Corte Brasileira. Um número que chega perto dos 160 mil em torno do ano de 2003. Vocês devem perguntar, mas como 11 ministros da Corte Suprema Brasileira conseguem dar conta de 160 mil processos entrados por ano? Surpreendentemente, eles dão conta. Aqui, há, mais para frente um pouquinho, alguns dados que mostram como se parece em números a justiça brasileira. E com isso eu pretendo introduzir o problema da eficiência. Ela é uma justiça que não tem um número de juízes por habitante catastrófico. Não tem dados de produtividade catastróficos. Tem dados relativamente medianos no que diz respeito à experiência internacional. Esse aqui é um quadro que apresenta o número de habitantes por processo. Essa é uma estatística normalmente utilizada para aferir o grau de acesso da população à justiça. A média nacional é uma média que em termos internacionais é bastante razoável. Por ano há um processo para cada 10 habitantes no Brasil. Isso são dados de 2003. Ainda que o Brasil seja um país profundamente desigual. Desigual no que diz respeito aos estamentos econômicos e desigual também no que diz respeito às regiões. Quer dizer, há claramente uma região rica no sul e sudeste e uma região profundamente pobre no norte e nordeste. E isso está espelhado nos dados de acesso. De fato, o estado com o melhor índice de habitantes por processo é São Paulo, que é o estado mais rico da federação. O estado com o pior índice são as Alagoas, que está entre os estados mais pobres.